Fala, tenistas! Tudo bem com vocês? Galera, eu sou o Joaquim Júnior e vocês estão no canal Forehand Brasil, o canal do torcedor de tênis. E hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo que o Djokovic já falou do nosso João Fonseca desde 2024 até agora. Eu já queria ter feito esse vídeo antes, não consegui devido ao grande volume de vídeos que eu tive que fazer dos jogos e de outras notícias. E nesse momento eu vou fazer um compilado e trazer para vocês o que o Djokovic pensa a respeito do João Fonseca, o que ele acha do João. Então a gente vai falar aqui as principais aspas que o Djokovic fez sobre o João Fonseca. Eu quero ler muito a tua opinião, você pode deixar nos comentários o que você acha e o que você pensa a respeito do que o Djokovic falou sobre o João, se ele tem razão ou se ele viajou na maionese, pode comentar que a gente está respondendo na medida do possível. Galera, então bora lá pro vídeo. A primeira vez que o Djoko falou do João foi em uma entrevista para a ATP, um breve comentário que ele fez. Ele foi questionado que jogador que ele achava que poderia surpreender no ano de 2024 para a temporada de Saibro. E ele colocou o João Fonseca e ele falou ainda que o Fonseca lembrava o estilo de jogo dele. Foi a primeira vez que o Djoko comentou do João, e o João naquela época ele estava lá em 300 do mundo, uma coisa desse tipo. Não era esse hype todo que ele tinha agora. E nesse caso o Djoko já acompanhava ele e já notava alguns grandes feitos do João Fonseca. Então foi bem bacana naquela época o Djoko já comentar sobre o João. Então essa foi a primeira vez que o Djoko comentou do nosso João Fonseca. Depois a gente teve o Australian Open e o João Fonseca teve aquele grande jogo contra o Rublev, passou também do quali e chamou a atenção do mundo. Para quem ainda não conhecia João Fonseca, ele se apresentou para o mundo quem era João Fonseca, ganhando o número 9 do mundo. Lá na entrevista em Melbourne, o Djoko falou então que ele era muito fã do João Fonseca, que ele já estava acompanhando ele desde o ano passado, que foi aquela primeira entrevista que ele falou, e ele disse que o jogo do João Fonseca lembrava o jogo dele. Então ele colocou se comparando, principalmente no início da carreira. O Djokovic falou que no início da carreira dele, ele ia mais para as bolas, arriscava mais, e ele viu isso um pouco no João Fonseca. Então ele também fez essa comparação, se colocando com um estilo de jogo parecido, principalmente no início da carreira. Achei bem bacana a fala dele. Ele também já comentou que o João tem tudo o que ele precisa, que é um jogador completo, que ele mostrou esse talento, tudo que ele tem no jogo contra o Rublev. Ele chegou a comentar isso lá no Australian Open, então foi uma das falas do Djokovic. E também complementou que o João tem tudo para ter um futuro brilhante se ele continuar nesse ritmo, nessa pegada. Falou também da importância do Brasil, que é um país que gosta muito de esporte, precisa ter um tenista de alto nível no esporte. Desde o Guga, que a gente não tem um tenista no masculino de alto nível. Então ele falou dessa representatividade do Brasil no esporte, que é muito interessante para o Brasil ter e para o tênis ter alguém que jogue bem e se destaque. Então ele já colocou isso também como muito importante. O Djoko sempre analisando o macro. Muito legal ver como o Djoko, a partir de um momento da carreira dele, ele começa a enxergar o todo. Ele está bem mais, claro, com a experiência, vendo o todo, inclusive pensando nessa questão da importância do Brasil, de ter um tenista para a gente torcer, né? Então a gente está torcendo demais, como está sendo legal isso daí. Falou inclusive também que adora como o João Fonseca joga os pontos importantes, que o João tem um mental muito bom, então coloca essa qualidade e enxerga no João essa qualidade com 18 anos, um cara que a gente sabe que nas partidas tem um mental muito forte, consegue muitas vezes reverter placares que está ali 2-0, salvar match points e voltar para o jogo. Então ele vê no João Fonseca também essa qualidade. Achei muito bacana essa observação. Lá também ele falou que conversou com o João Fonseca depois da partida contra o Rublev, mas de maneira breve, deu os parabéns para ele. Então é um cara que começa a encontrar o João no vestiário, que é um bom sinal para o João, tá junto com esses grandes caras, conhecendo e pegando o jeito ali do circuito. E também daqui a pouco, quem sabe, eles não podem fazer a primeira partida. Eu estou ansioso para a primeira partida entre João Fonseca e Djokovic. Se você também está, comenta aqui para mim que eu quero muito ouvir tua opinião. E o que ele falou em Indian Wells, que é a última entrevista que o Djokovic falou do João Fonseca. Então ele já falou 3 vezes, uma ano passado, outra no Australian Open e agora em Indian Wells. Antes de falar, galera, queria pedir para você que é novo no nosso canal, tá chegando pela primeira vez, se você puder deixar o winner na inscrição do canal para ajudar a gente a crescer. Pretendemos chegar a 10 mil inscritos e também se você puder deixar um ace no like, ajuda demais. Comenta para mim o que você acha dessas falas do Djokovic, se você espera um primeiro confronto entre Djokovic e João Fonseca. Você também pode considerar virar membro do nosso canal, estou fazendo um trabalho bacana para os membros, um valor bem simbólico, ajuda demais o nosso canal.
Caso queira apoiar de outra maneira, a chave Pix do canal também está aqui na tela. Pessoal, e não esqueça de ativar o sininho, que ajuda demais o nosso trabalho também para você receber a notificação quando tiver vídeo novo. Inclusive, a gente vai começar a fazer mais lives aqui no canal. Lá em Indian Wells, o Djokovic falou que não conhece muito bem pessoalmente o João, então não teve tanto esse convívio, que esperamos que vai aumentando no decorrer do tempo, mas ele vê que o João tem muito equilíbrio, profissionalismo e dedicação na forma de jogar, então ele enxerga isso no João, todo aquele comprometimento para ser um atleta de alto nível. E comparou então essas características ao do Alcaraz, que viu isso no Alcaraz também e vê isso no João Fonseca. Então, um ótimo sinal as falas aqui que o Djokovic está falando do João. E falou também que vê no João um potencial para ele ser uma superestrela do esporte, dizendo que principalmente seria muito interessante por ele ser brasileiro, num país que ama o esporte. Ele comentou isso novamente nessa entrevista mais recente. E concluiu que seria ótimo, então, ter um tenista brasileiro, porque desde o Guga a gente não tem esse tenista. Então ele colocou novamente essa fala, né, comparando ao Guga. E o Djokovic também tem muita admiração pelo Guga, né? Já fizeram aquele jogo amistoso aqui no Brasil há muito tempo atrás, convive muito com o Guga ali em Roland Garros quando vai para lá. Então o Djokovic ele gosta muito do Guga e o Guga também já falou muito bem do Djokovic. Então eles têm uma relação muito próxima na medida do possível. E falou também que é impressionante a maneira que ele bate na bola. O seu forehand é espetacular, não comentou isso, mas ele que se referia ao forehand, a pancadaria do João, mas diz que ainda é mais impressionante a maneira que ele lida nos momentos de pressão, onde ele joga no seu mais alto nível. Que eu concordo plenamente com o Djokovic, já que o João Fonseca joga demais em momentos de pressão, se solta e consegue jogar os pontos decisivos muito bem, da mesma maneira, sendo agressivo e conseguindo resultados fantásticos. Galera, então assim, eu fiz um compilado aqui das notícias do que o Djokovic já falou do João Fonseca, não falando literalmente igual ele falou, fiz um resumo, uma síntese do que ele já falou, para a gente trazer aqui para vocês saberem que o Djokovic, que é o cara que mais ganhou grandes slams, que ainda joga em alto nível, que conseguiu 40 Masters 1000, foi o maior número 1 em questão de semanas, de quantidade de semanas de todos os tempos. E ele está falando muito bem do João, acompanhando o jogo dele de perto desde 2024, já falando ali que ele poderia surgir como uma revelação, e isso se concretizou, e depois disso também falou do João Fonseca no Australian Open, após a vitória do Rublev, e também falou em Indian Wells. É evidente que nós temos a hype, onde o João apareceu para todo mundo agora em janeiro, todo mundo conhece, desde fevereiro, desde Next Gen, mas o Djokovic em 2024, quando não tinha hype mundial, já falava do João Fonseca. E se a gente não considerar a opinião do Djokovic, de quem que a gente vai considerar? É um cara que ficou no topo do ranking junto com Federer e Nadal por anos, ainda está jogando muito bem, claro, tem uma queda pela questão física, mas nada é impossível para ele. Então é muito importante ver que esses grandes caras estão acompanhando o João e eles enxergam no João Fonseca um potencial muito grande. Quer dizer que isso vai acontecer, que o João vai se tornar um grande jogador? Não é certeza, não há certeza de nada, mas há uma possibilidade muito grande. Se o Djokovic não achasse isso, ele não falaria. Claro que muitas vezes ele é político, porque uma pergunta vem de algum jornalista brasileiro, alguma coisa assim, mas eu entendo que ele não ia falar algo que ele não acreditasse. Não sei o que você acha dessas falas do Djokovic, comenta aqui pra mim. Eu queria ter feito esse vídeo antes, no momento que ele falou, mas tinha jogo do João, eu tive que gravar para vocês as análises, então não consegui trazer antes. Então esse vídeo que eu fiz para vocês é um vídeo mais simples, para trazer essas falas para vocês, para a gente ver que não é só nós, torcedores, que estamos pensando que o João Fonseca pode ser um grande jogador, e sim um cara como o Djokovic, por exemplo, que enxerga isso nele. Também Alcaraz já falou, outros ex-jogadores, muitas pessoas, muitos jogadores que entendem ali, que já jogaram, falaram isso. Então é muito importante a gente ouvir também isso daí para a gente saber o que o mundo pensa do João Fonseca ou se é a gente que está muito emocionado. Então esse vídeo é mais simples, pessoal. Peço para você deixar o like e também eu fiz ele para a gente falar um pouco do João, já que a gente está sem jogos do João. Então é importante a gente falar para a gente não ficar com saudade do João Fonseca, né? Já que faz dias que ele não joga e vai demorar muito tempo ainda para ele jogar. Galera, se puder apoiar o canal, a chave Pix aqui embaixo. Tem o livro do Guga na descrição, caso alguém queira comprar. A raquete do João Fonseca também. Tem alguns produtos de tenistas. E se inscreve se você é novo. Muitos de vocês assistem e não se inscrevem.
Tô trazendo vídeo praticamente todo dia no canal, falho poucas vezes, gravo de madrugada, trago notícias, análises, então conto com vocês aqui, o canal do Torcedor, e agradeço demais quem está assistindo todos os vídeos. Muito obrigado, galera, até a próxima, fui!